Bom, meus amigos, o dia chegou. Clube do Remo contra Atlético Paranaense no estádio Bamparabainão. Eu tô gravando esse vídeo agora aqui porque daqui a pouco eu já estou indo pro estádio, tá? Vou fazer lá uns conteúdos lá, vou ver se eu consigo também gravar uma live, fazer uma live pré-jogo lá, entrevistar a galera que vai estar ao redor ali do Bainão, né? Pra gente também um pouco quebrar esse gelo e esse clima. Deixa eu explicar algumas coisas aqui para vocês antes da gente falar sobre o jogo, né, e sobre os resultados também, tá? Ontem um torcedor, mais ou menos, deve ter mais ou menos de 15, 14 anos, tá? Entrou em contato comigo. E ele, por que eu tô falando que ele deve ter mais ou menos essa idade? Porque ele falou uma coisa bem interessante para mim, né? Eu já vinha também me policiando referente a isso, eu também estava me incomodando. Ele falou: Wene, os teus vídeos da noite aqui no canal, você tá subindo muito tarde. Eu não consigo assistir eles no momento que você posta. Porque sempre vai ser ali por volta das 10h30, 11 horas. E meu pai me põe pra dormir. Aí eu me lembrei da época, né? Que eu era garoto, o papai fazia a mesma coisa também, né? E não sei se você sabe, mas o Legado é um dos maiores canais do Clube do Remo. O maior canal hoje, se eu não estou enganado, em termos de número, tá? É o maior canal também alternativo do Norte. E esse canal precisa ter uma disciplina mínima, né, gente? Disciplina de horário. Então, a partir de hoje, também, em respeito ao comentário desse torcedor e de vários de vocês, que eu sei que se incomodam, nós teremos o primeiro vídeo postado ali até as meio-dia, tá? Até as meio-dia. O vídeo da noite será postado até as 9 da noite. Eu prometo que farei isso. Será uma disciplina dos vídeos. Até para que vocês assistam também os vídeos. Então, entre 11 a meio-dia é o primeiro vídeo. Entre 8 às 9 horas o segundo vídeo. Lembrando que, devido aos jogos do Clube do Remo, né, não terem horários definidos, o pós-jogo vai ser sempre depois do jogo. E o canal Assis, que também a gente está postando vídeos diários lá, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, dá essa moral pra gente, vai ser postado entre 16 e 17 horas, tá? Entre 4 e 5 da tarde. Então, meus amigos, teremos esses horários aí, já anota já fica aguardando, porque a gente vai sempre postar esses horários para ter uma disciplina aqui no canal, né? E se tiver algum vídeo assim de alguma informação que você precisa saber logo, a gente também posta um vídeo extra, não tem problema nenhum, tá? Mas eu queria aqui pedir desculpas a vocês e a gente vai começar a postar os vídeos com horários definidos a partir de hoje, tá? Bom, falando aqui sobre o jogo entre Clube do Remo e Atlético Paranaense. Jogo difícil, complicadíssimo. O Clube do Remo precisa vencer esse jogo para se colocar também na briga pelo acesso. Hoje, brigam pelo acesso, tá? Coritiba, Goiás, Criciúma, Novo Horizontino, Atlético Paranaense e Chapecoense. Eu não vejo o CRB e o Cuiabá ontem com a derrota também. Eu acho que o Cuiabá deu adeus também. Porque são equipes que não vejo terem uma sequência absurda de jogos. O Clube do Remo, pelo fato de jogar 3 jogos em Belém, eu coloco ele nessa briga. Se vencer hoje. Se não vencer hoje, dificilmente o Remo consegue também a sequência, tá? Por isso a vitória precisa acontecer hoje. O Atlético Goianiense também joga nessa rodada. E lembrando, tá, gente? Só falando aqui pra vocês, tá? Que, só pra deixar bem claro aqui. Clube do Remo e Atlético Goianiense têm a mesma pontuação. E coincidentemente também enfrentam a dupla do Paraná. O Atlético enfrenta o Curitiba fora de casa. O Curitiba tem toda a chance do mundo hoje de encaminhar o seu acesso, né? Se vencer o Atlético Goianiense, elimina um concorrente direto e também encaminha o seu acesso porque vai a 56 pontos. Vai abrir 5 pontos para o segundo colocado. Dificilmente perde a vaga. E o Clube do Remo enfrenta o Atlético Paranaense, né, no duelo de 6 pontos. Hoje o Clube do Remo não tem possibilidade de entrar no G4, mas pode ter uma possibilidade ímpar no clássico contra o Paysandu no próximo dia 14, terça-feira. E também, além desses 2 jogos, nós temos Ferroviária e Chapecoense, um pouco mais cedo, 19 horas. Temos que torcer para a Ferroviária vencer esse jogo, porque a Chapecoense também é um adversário ali direto. Coloca a Chapecoense hoje nessa briga também, porque é uma equipe que
demonstra sempre uma reação e é muito forte dentro de casa. Mas se perder hoje para a Ferroviária também vai se complicar. Não vai ficar como o Cuiabá, por exemplo, sem força, broxado, mas vai se complicar com certeza. O time do Remo que deve entrar em campo contra a equipe do Atlético Paranaense deve ser esse aqui. Marcelo Rangel no gol, lateral direita Marcelinho, dupla de zaga Klaus e o Kaique Almeida, e na lateral esquerda o Sávio. Queria muito que o Jorge jogasse, mas o nosso treinador tem confiança no Sávio. Meio de campo, Natan Camargo e o Caio Vinícius. Mais à frente deles, Panagiotis Tatsides, o grego, deverá ser titular novamente. No ataque, Pedro Rocha de volta na ponta esquerda, né, ou na meia esquerda. O Guto Ferreira gosta sempre de fazer uma linha ali, né, desses jogadores, deixando sempre o centroavante mais à frente. Então, o Pedro Rocha na esquerda, o Diego Hernandes na direita e o João Pedro como centroavante, treinador Guto Ferreira. Hoje nós vamos reencontrar o Odair Hellmann, que detalhe, nunca perdeu como treinador jogando em Belém, tá? Nunca perdeu. Ele teve 2 jogos, inclusive enfrentou o Remo em 2019, quando o Remo foi eliminado pelo Internacional, na segunda fase ainda, naquele jogo em que o Felipe Marques faz 1-0, um golaço, né? E a gente não consegue segurar, com 2 gols bestas, a gente foi eliminado pelo Internacional. Naquele mesmo ano, o Internacional pegou a Mucura também, tá? A Mucura, e o Odair Hellmann também venceu a Mucura, se eu não estou enganado, por 1-0, tá? Mas foi também pela Copa do Brasil. Então, 2 jogos do Odair Hellmann. Ele também vai sustentar uma invencibilidade do Atlético Paranaense contra o Remo. O Atlético Paranaense nunca perdeu para o Remo na história. É verdade, são apenas 7 jogos, mas o Atlético sustenta ainda isso. E detalhe, o Atlético nunca venceu o Remo jogando em Belém. Foram 2 empates, 2 jogos, 2 empates, tá? Um pela Copa do Brasil e um pela Série B, se eu também não estou enganado, tá? E aí, o Atlético Paranaense também vem quebrar essa espécie de tabu, vem tentar vencer o Remo, ou pelo menos arrancar um empate para segurar o Remo. Mas hoje o empate para o Atlético Paranaense não é bom resultado, porque o time sai do G4 da competição. O Novo Horizontino venceu ontem, assumiu a 4ª colocação, 50 pontos, e o Atlético só pode ir a 49, né? Nessa rodada, se empatar com o Clube do Remo. A promessa de ser um jogão, de ser um jogo estudado, de ser um jogo trabalhado, de ser um jogo difícil para ambas as equipes, porque vai ter tensão, vai ter pressão, principalmente do lado do Remo. A torcida estará presente, vai cobrar sim desempenho dos jogadores e, claro, vai apoiar também. Eu acredito na vitória do Clube do Remo hoje, 2-1 para cima do Atlético Paranaense. Jogo difícil, duro, mas acredito que o Clube do Remo vença e eu acho que o Pedro Rocha vai marcar novamente. Mas deixa aí seu comentário, seu palpite para esse jogo. Boa sorte para o nosso Leão Azul, boa sorte para você que vai, assim como eu, para o estádio, né? Que a gente consiga sair de lá mais uma vez vitorioso e com uma esperança mais forte de que a gente possa conquistar esse acesso. Não só para o Clube do Remo, tá, gente? O acesso não é só para o Remo, o acesso é para o futebol do Norte. É a volta do Norte à Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Eu acho que os bicolores poderiam torcer muito para o Remo. Torcer muito para o Remo ter esse acesso para representar o Norte. Para parar de envergonhar como eles envergonham o futebol do Norte há anos. Né? Tomando goleadas de times inexpressivos, sempre brigando para não cair nos campeonatos brasileiros da Série B, passando vergonhas com lanternas na Série C. Né? Não é só agora que a Mucura faz vergonha para o futebol do Norte. Já é histórico. Já é histórico isso. E eles não se tocam, eles não têm vergonha na cara, né? E querem falar ainda do Remo. Mas deixa aí o comentário, quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.